Olá pessoal, aqui é a Giovana do Farmácia Fácil e a videoaula de hoje é sobre antibiótico. Dando continuidade aos nossos estudos sobre antibióticos, nesta videoaula falaremos sobre os inibidores da síntese proteica. Para a bactéria sobreviver, ela precisa realizar síntese de proteínas. Se isso for comprometido, põe em risco a vida da bactéria. Essa síntese proteica acontece no citoplasma da célula bacteriana e é feita pelos ribossomos. Existem antibióticos que atuam inibindo esta síntese. Como existe uma diferença estrutural entre os ribossomos das bactérias e dos seres humanos, esses medicamentos não afetam a síntese proteica humana. O ribossomo que faz a tradução dessa síntese é subdividido numa porção maior, chamada 50S, responsável por fazer as ligações peptídicas, e numa porção menor, chamada 30S, responsável pela decodificação exata do RNA mensageiro, embora a translocação envolva as duas porções. Os aminoglicosídeos exercem efeito bactericida, se aderem irreversivelmente à subunidade 30S do ribossomo bacteriano e impedem o início da síntese de proteínas. Alguns fármacos aminoglicosídeos: amikacina ou Novamin, streptomicina, gentamicina ou garamicina, tobramicina ou Tobrex. Os principais efeitos colaterais são nefrotoxicidade, ototoxicidade, paralisia neuromuscular. As tetraciclinas interagem reversivelmente com a porção 30S do ribossomo bacteriano, bloqueando a adesão de aminoácido do RNA transportador ao complexo ribossomo RNA mensageiro. Fármacos tetraciclinas: a própria tetraciclina ou talsutin, doxaciclina ou vibramicina. Os principais efeitos colaterais são reações alérgicas, desde urticárias até anafiláticas, alteração da coloração dos dentes, crescimento ósseo anormal, náuseas, vômitos, diarreia, cefaleia e hipertensão intracraniana. Os anfenicóis ligam-se reversivelmente à parte 50S do ribossomo, inibindo a formação de ligação peptídicas. O fármaco representante é o cloranfenicol, mais usualmente encontrado no epitezan ou iruxol. Os principais efeitos colaterais são reações de hipersensibilidade, erupção macular ou vesicular, toxicidade hematológica, náuseas, vômitos e diarreia associada à medicação por via oral, anemia aplástica irreversível, ela é fatal, e síndrome do bebê cinzento, onde está presente vômitos, distensão abdominal, letargia, cianose, hipotensão, respiração irregular, hipotermia e morte. Ocorre pela incapacidade do bebê a eliminar a droga. Devido à sua alta toxicidade, com risco de vidas, seu uso é muito restrito, utilizado apenas por pacientes graves e em situações específicas, mais comumente encontrado em aplicações via tópica. Os macrolídeos se aderem à parte 50S do ribossomo bacteriano e inibem o prolongamento da cadeia de proteína. Alguns fármacos macrolídeos: eritromicina ou stimicin, azitromicina ou zitromax, claritromicina ou claricide, rifampicina ou rifaldin. Os principais efeitos colaterais são cólicas abdominais, náuseas e vômitos, diarreia, hepatite colestática, eosinofilia, hiperbilirrubinemia e as reações alérgicas são raras. As lincosamidas se aderem à parte 50S do ribossomo bacteriano e inibem o prolongamento da cadeia de proteína. O fármaco representante é a clindamicina ou dalacin ou adacne ou clindoxil. Os principais efeitos colaterais são diarreia, colite pseudomembranosa, flebite, quando é por via endovenosa, febre e eosinofilia. Fora essas classes, ainda temos fármacos mais recentes, como a linezolida ou
Zivox, que inibem a subunidade 50S do ribossomo e tem como efeito colateral leucogenia e plaquetogenia em tratamentos prolongados e neurotoxicidade. A mupirocina ou Bactroban, que inibe a enzima isoleucina RNA transportador sintetase, competindo com a isoleucina bacteriana por seu local de ligação na enzima, o que leva à depressão das reservas celulares de RNA transportador carregado com isoleucina. Os principais efeitos colaterais são ardência, coceira, vermelhidão, sensação de picada e ressecamento localizado na área de aplicação. Por hoje é isso. Na próxima videoaula abordaremos as classes de antibióticos restantes. Muito obrigada e até a próxima videoaula!